Desculpa aí, pessoal, eu não. A câmera acaba desligando sozinha, não sei, não sei exatamente o porquê. Ela dá um certo tempo, ela desliga. Então eu não sei bem até onde que vocês conseguiram. Acabei falando sozinho aqui. Mas, enfim, desculpe se eu repetir, eu não sei até que parte que parou, então vou só dar uma recapitulada no que eu estava falando. Eu estava falando que em momentos de prosperidade, muitos dos problemas acabam despercebidos, porque a gente está trabalhando, a gente está com dinheiro, a gente tem o que a gente quer. Os problemas do país acabam sendo simplesmente uma notícia no jornal. A gente logo esquece, volta ao trabalho, volta ao normal, volta à escola, etc. Comida, família, e isso por quê? Porque não nos afeta tanto. Agora, quando o país está passando fome, e as pessoas estão sem casa, estão morando na rua, né? Aí o assunto é bem diferente. Ou também em um país em que as pessoas são mais rigorosas, né? Tem culturas em outros países que as pessoas são bem mais educadas e acompanham mais de perto a política e os governantes, e daí eles exigem mais, né? Daí acaba sendo mais exigentes, mas de modo geral, em todo lugar do mundo, essa ideia permanece. E voltando então à ideia, eu não sei se repetir, se vocês vão pegar essa parte ou não, mas voltando à Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial, o que eu falei que é um fato histórico bem interessante é que logo que deu esse problema na Alemanha, problema econômico, muita gente desempregada, muita gente nas ruas, né? Muitas famílias sem pais porque tinham morrido na guerra. Muitos, milhares, acho que vou até dizer milhões de pais de família morreram na guerra. E hoje em dia talvez às vezes não entende tanto, porque às vezes a gente tem família, a gente tem outras maneiras, mas daí ficava uma mulher com os filhos em casa, e naquele tempo era bem pouco o número de mulheres que trabalhavam. E daí o que a gente faz agora, né? No Brasil aqui a gente se vira, é normal, muitas mulheres têm negócio próprio, costura, ou se vira, né? Mas se você tivesse naquela época, era bem provável que a única coisa que uma mulher sabia fazer era mais cozinhar e limpar a casa, e cuidar dos filhos e cuidar do lar, né? Elas não tinham uma profissão. E sem profissão é difícil ter um trabalho, é difícil ter dinheiro, é difícil ter comida. Então, enfim, quando esses problemas existiram, teve um grande aumento em vários desses pequenos grupos de governo. O governo principal, que era daqueles czares, né? A Alemanha era assim, remanescente do meio que imperial. Enfim, eu não sei bem, não vou entrar na questão do governo que era, mas o governo assim, principal, que era o governo que estava comandando tudo antes e durante a Primeira Guerra Mundial, eles não tinham mais muito poder de controlar esses grupos. Existia um pouquinho ainda, tanto que o Hitler até foi preso, passou um tempo na cadeia, acusado de traição, mas de modo geral, essas brigas entre esses grupos, grupo comunista, grupo nazista, grupo cristão, grupo da monarquia, eles tinham as mini guerrinhas constantemente, né? E o número de pessoas que entravam nesses grupos era bastante grande. E daí logo que acabou antes, ainda depois da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial, depois desse tempo de dificuldade, a economia acabou se estabilizando, acabou as pessoas tendo mais empregos, mais negócios de novo, e muitas das pessoas que estavam desempregadas, estavam revoltadas, que estavam nesses grupos, acabaram voltando às vidas normais, e o número de inscritos nos grupos caiu drasticamente.
né? Porque, enfim, você volta ao trabalho, você não tem tempo para ficar vendo política, você está trabalhando o dia inteiro, 8 horas. Então você acaba não dando não podendo estar, como se diz, como é que posso dizer, inteiramente dedicado ao grupo, né? A política desses pequenos grupos. Então isso acabou sendo um problema para o Partido Nazista, porque muita gente saiu, muita gente simplesmente saiu, voltou a trabalhar. E mais uma vez, quando a coisa não está apertando para você, a gente não dá tanta importância, né? Isso é difícil a gente às vezes admitir isso, mas se a coisa está boa para mim, eu não dou tanta importância para o que está acontecendo com outras pessoas. As coisas na África, por exemplo, faz muitos anos que tem muita gente lá passando fome, e a gente sabe disso, mas a gente faz alguma coisa para ajudar? Dificilmente, né? Se a gente for vamos dar uma doação, mas a gente não faz isso uma dedicação, a gente não dedica a nossa vida para isso, né? Até o dia, claro, que isso acontece com a gente. Daí, como eu falei, né, os problemas se revelam no momento de país que está em dificuldade. Os problemas que já existiam se revelam e se tornam aparentes, porque agora está incomodando, né? Um espinho que está ali na carne não está incomodando, até o dia que você pisa e daí começa a incomodar, certo? Então, mas fechando, enfim, tudo isso aí fechando a questão da anarquia. A anarquia absoluta não existe, porque os seres humanos têm a necessidade de se organizarem em grupos e acabam formando um governo. Daí, claro, todo grupo quer, um grupo político, seja esportivo, em qualquer outra situação, ele quer dominar sobre um outro grupo, das pessoas que pensam diferente. E não importa se é o Partido Comunista, se é no caso do Brasil aqui, não importa se é o PSDB, se é o PTDB, se é o PELA, sei do que, enfim, não importa qual partido seja, mas existe aquela ideia, não, a gente quer o poder, a gente quer o controle. E a partir do momento que isso acontece, já não é mais anarquia, porque lembra, anarquia é uma falta de governo, anarquia é uma desorganização. Não existe uma organização, não existe ninguém que manda, né? E nesses grupos políticos sempre tem uma pessoa que é o principal, uma pessoa que rege, uma pessoa que movimenta, representa aquele grupo. Então, existe mais também aquela... E não é só um tipo de pessoa, tem aquela pessoa que senta lá no fundo, a pessoa que é mais quietinha, que nem todo mundo é líder, não é todo mundo que é líder, não é todo mundo que está lá na frente comandando, né? Então, a gente acabou de provar que a anarquia por si não existe. A anarquia fundamental não existe. Mas existe sim a anarquia geral. Porque quando você tem vários grupos, no caso, mais uma vez, da Alemanha, logo depois da Primeira Guerra Mundial, existiam vários grupos e nenhum deles era bem mais forte que o outro. Então sempre tinha essas guerrinhas, né? Daí depois que os nazistas tomaram conta do poder mesmo, eles expulsaram os judeus, os comunistas e qualquer outro partido oposto. Não existia outro partido, tá? Existia só o partido nazista. Eles conseguiram o poder e governaram sobre os outros. Daí já acaba se considerando um governo só. Então sempre que existe mais de um governo, é anarquia também, né? Quando não existe um governo, é anarquia. Daí, no caso de 2 governos ou mais, existem guerras civis, que é uma anarquia. Então a gente acabou de provar que a anarquia, assim, sem governo, não existe na realidade. Porque sempre vai haver a busca por um governo, a busca por uma organização. Por quê? Outra razão, porque quanto mais gente, mais pessoas você tem, mais forte é o seu grupo. Se você está sozinho, você não tem muita coisa que você possa fazer, né? Agora, se você tem mais gente, daí você passa a ter mais dinheiro, você passa a ter mais inteligência, mais
enfim, várias coisas necessárias que você precisa para ter o poder, né? Então, veja só como a gente provou. Algumas ideias básicas, a gente conseguiu provar que a anarquia por si não existe na realidade, somente na teoria, em alguns, de repente entre uma ou duas pessoas, 3 pessoas, um pequeno grupo, talvez exista assim a anarquia. Mas de modo geral, modo grande, assim, mundial, país, cidade, anarquia sozinha não existe. Por quê? Aí vão os... eu acho importante, é importante a gente fazer um teoremas que como que a gente provou isso. Dá uma. Anarquia, vou escrever aqui. É igual a desorganização. Mais uma vez, aqui eu estou falando da desorganização coletiva. Eu posso me organizar sozinho, mas eu estou falando de uma organização nesse contexto, é uma organização de várias pessoas, né? Igual sem governo. Vamos olhar. Não se importem muito com a minha letra e nem a minha escrita, que eu nunca gostei muito das aulas de português, não. Dando para entender o que está escrito está bom, certo? Ok. A desorganização não existe por quê? Existe sim a necessidade humana de estar em grupos. Necessidade de estar juntos. A gente não quer estar sozinho. É difícil, tem, claro, uma pessoa, mas a grande maioria elas querem estar juntas, elas querem estar envolvidas. Tem alguns casos das pessoas que têm uma religião, umas ideias, e eles são solitários e eles resolvem tomar alguma ação. Resolvem matar um monte de gente e tal, ou não fazer nada, ou viver sozinho. Né? Mas a grande maioria, grande, vasta maioria, tem necessidade de grupos. De grupo. O que implica, esse símbolo aqui, ó, símbolo matemático, quer dizer implica. Uma implicação é uma consequência. Por que existe a necessidade de grupos? Existe a necessidade de organização. Eu acho que é com S, né? Se for. Organização que leva a um governo, certo? E aí a gente prova que não tem como. O único jeito que a anarquia fundamental possa existir é se a gente destruir algumas dessas implicações. Se existir a necessidade de grupo, mas esse grupo não quiser se organizar, então pode existir a anarquia fundamental. Né? Ou então, se não existe necessidade de grupos, mas existe uma organização, então pode existir a anarquia. Mas a gente, com esses 3 teoremas aqui, esses que na verdade não são teoremas, são consequências, vamos dizer, tudo isso aqui acaba sendo uma equação que eu gosto de chamar, a gente chama de uma equação filosófica. Né? Uma coisa que acaba levando a outra. Mais uma vez, porque existe a necessidade de os humanos estarem juntos, existe daí a organização. Né? Muitas igrejas e religiões se formaram dessa forma. Vou dizer até que todos se formaram dessa forma. Um grupo de pessoas que pensa igual resolve se organizar. Eles querem o poder. Todas as pessoas querem, no caso de política e governo, eles querem poder aplicar as suas ideias. Eles pensam, não, eu estou certo, os outros estão errados. Né? Eles querem, e daí por isso existe a organização. Portanto, não existe a falta de governo. A anarquia real, deixa eu dar uma olhadinha se essa câmera não vai desligar.
Portanto, a anarquia real acaba sendo a falta de um governo dominante, certo? Que daí tem 2 governos ou 3, mais que ao menos 2 ou mais governos, que daí não existe um controle, não existe um domínio, né? O governo é isso, o governo é um grupo de pessoas que domina sobre o grupo maior. A gente discutiu isso na aula anterior. Então, anarquia, isso é um dos teoremas, se puder escrever isso. Por que você vai escrever? Por que é importante lembrar ou escrever ou ao menos lembrar isso aí? Porque essas questões vão ser resolvidas, as questões complexas vão depender desses teoremas. Você vai ver. Anarquia real, não é real do dinheiro, na realidade, é igual 2 ou mais governos. Existem diferentes formas também de falar a mesma coisa, né? 2 ou mais governos, ou simplesmente a ausência de um governo dominante. Certo? E vocês me deram, podia ter deixado o outro. Eu vou simplesmente escrever aqui debaixo. Então aqui a anarquia teórica. Não devia ter apagado. Não existe. Não existe por quê? Isso não é. Vou fazer diferença. Teórica não existe. Certo? E com essas ideias principais a gente vai acabar o vídeo daqui a pouquinho. Certo, tá aí. E dessa forma é que a gente vai solucionar todos os problemas e analisar não só os problemas conceituais, problemas filosóficos, mas também analisar a personalidade e o caráter das pessoas, especialmente dos candidatos e de figuras importantes que a gente vem vendo aí no Brasil hoje. Então, mais uma vez, uma coisa leva a outra. As consequências, essa é a ideia principal que diferencia esse curso aqui de qualquer outro canal aí na internet ou em qualquer outro lugar. A gente vai vendo uma coisa, a gente estabeleceu isso aqui. Parecia uma coisa óbvia, a necessidade de agrupar. Tá? Realmente, a gente quer estar em família, a gente quer estar numa festa, numa balada. A gente não gosta, é difícil um ser humano que queira ficar sozinho no meio da floresta. Entendeu? Existe aquela necessidade de estar com alguém. E olha, sabe, mesmo que aquele humano que está no meio da floresta, um dia ele encontra um outro humano que também está no meio da floresta e adivinha o quê? Eles vão morar juntos, ou vão conviver juntos. Então, eu vou dizer que a isolação é quase que inexistente. Né? É um caso ou outro no mundo. Né? E mesmo assim acaba sendo um distúrbio. Né? E essa pessoa que tem um problema desse acaba sofrendo em várias formas diferentes. Então, a necessidade de agrupar
é uma coisa humana. E estabelecendo isso, a gente estabeleceu que uma consequência disso é que ele acaba se organizando. Você acaba vendo essas pessoas mais vezes, e vocês acabam, numa situação aqui política ou de problemas, vocês acabam discutindo as ideias, né? Puxa, que tá o problema, essa coisa, tá isso aqui. No caso lá na Alemanha, por exemplo, tinha um grupo que organizou e eles pensavam, não, a gente precisa do comunismo, o comunismo vai resolver os problemas. Outros pensavam que era o nazismo, outros pensavam que era a monarquia, a gente precisa de um rei, precisa achar a família real. E no Brasil, hoje, não diferente de qualquer outro país do mundo, existe a mesma situação. E tendo essa organização, a anarquia teórica, básica, vamos dizer aqui, fundamental, não existe. Deixa eu ver se o vídeo está correndo ainda. Né? E daí o que acaba existindo é uma anarquia na realidade, acaba sendo 2 ou mais governos, que daí não conseguem governar. Né? Por quê? Porque daí um faz uma coisa e um governo está certo e o outro governo está errado. Né? Mais uma vez, outra maneira de falar isso é a ausência de um governo dominante. Agora, tendo isso em mente, não sei se vocês já viram aquele vídeo, se não me engano, no Rio de Janeiro, numa favela, em que os traficantes passam livremente pelo meio da rua, com um fuzil, com metralhadora, dando tiro nas pessoas, dando tiro para onde eles querem, falando assim, nós manda aqui. E a polícia não pode fazer nada. O que é isso? A gente acabou de provar. Anarquia. E um dos primeiros passos que a gente precisa ver é que muitas situações do Brasil agora, é claro, existem diferentes graus de anarquia, né? Nos países da África que existiu realmente uma anarquia completa, em que grupos étnicos quase exterminaram um outro grupo, né? No Brasil ainda existe um certo governo, mas de uma grande forma está um governo com uma anarquia. Né? Uma pessoa pode roubar, não é preso, nada acontece. Ou será que isso é simplesmente parte do domínio do governo? Né? Então, essas são ideias que a gente vai acabar discutindo. Esse é o 3º vídeo e muito obrigado mais uma vez por assistir. E mais uma vez, usando essas ideias, essas teorias, essas consequências, a gente vai chegar em uma resposta final. E daí, às vezes, se a gente não gostar da resposta ou parecer que está errado, é necessário quebrar uma das implicações, uma das consequências. Então, no caso aqui, mais uma vez, se a gente... Não, a anarquia teórica existe sim. Então, ou a necessidade de agrupar não existe, ou a organização não existe. Certo? Então, mais uma vez, muito obrigado. E boa noite, bom dia a todos.